Lucas 14, 25, desculpe. Lucas 14, 25. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltou-se para ela e disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Agora leia o verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Eu quero falar hoje sobre um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo. Você tem que imaginar a cena. Lucas é o mais detalhista dos 4 evangelistas. Ele traz cor e cheiro e detalhes que Mateus, Marcos e João não trazem. Então esse texto aqui só aparece aqui em Lucas. Jesus andando, de repente uma multidão muito grande. O que é uma multidão? 50 pessoas é uma multidão? 100 pessoas? Eu acho que mais. 500, vamos falar 500 pessoas é uma multidão? Sim. Então Jesus andando, de repente ele deve ter ouvido um zum zum, muita gente conversando, o pessoal perguntando cadê a senha do Wi-Fi. De repente ele parou e olhou para trás e viu essa multidão. E o texto não fala o que passou na cabeça de Jesus, mas o que Jesus disse nos dá a entender que Jesus achou que tinha gente demais. Tinha gente demais. Ou tinha gente que estava ali que não era daquela multidão. E Jesus parou e ele listou algumas coisas daqueles que devem ser os verdadeiros seguidores, os verdadeiros discípulos dele. Eu não sei se você já chegou ao seu conhecimento. Jesus quer que eu e você sejamos discípulos dele. Discípulo é mais do que um simples seguidor. Discípulo é mais do que um fã. O que é um fã? Um fã é uma pessoa que admira e gosta, mas só enquanto a relação é bilateral. O que é uma relação bilateral? Eu te dou alguma coisa e você me dá alguma coisa. O fã é assim. Tem muita gente fã de Jesus enquanto tudo está dando bem. Quando as coisas dão errado, a pessoa se volta contra Jesus. Isso acontece não é só com Jesus não, é no mundo inteiro. Uma das histórias mais famosas é a da morte do John Lennon. Quem matou John Lennon foi um cara, Mark Chapman. O Mark Chapman era o maior fã do Lennon, mas ele o matou. Eu estive lá em Nova York, na porta do hotel onde ele matou o Lennon. Por que o fã matou? Porque o fã, ele vive essa oscilação. Uma hora ele ama demais, outra hora ele quer matar o ídolo dele, porque ele não sabe por que o ídolo não fez nada para ajudá-lo. Jesus detectou que naquela multidão tinha alguns fãs. E outra coisa, Jesus viu que tinha gente ali que era só seguidor. O que é um seguidor? O seguidor, ele não é tanto fã. Ele é um cara que ele admira a pessoa, e ele vai atrás, mas ele está mais por causa da multidão. E ele está com a galera, porque a galera está ali. Qual que é a onda agora? Seguir Jesus, simbora. Vamos embora, agora é a hora. A onda é o quê? A onda é o rabino da Galileia. Demorou, vamos andar atrás do cara. Então, meus primos estão andando atrás dele, meus amigos estão andando atrás dele, e principalmente a menina que eu estou interessado está andando atrás dele, eu vou atrás dele. É seguidor. Seguidor. Muitas pessoas ainda não entenderam que ser um seguidor não significa necessariamente ter laços com a pessoa. Eu recebo direto essa pergunta. Pessoas me mandam assim: Lucinho, por que você segue o Lula nas redes sociais? Por que você segue o Pablo Vittar? Por que você segue a Lady Gaga?
Porque eu não posso ser um cara que eu comunico só com um setor. Eu quero conhecer tudo. Agora, isso não seguir a pessoa não significa concordar com ela. Agora, se você vê um like, se eu der um like na foto, aí eu estou concordando. Ou se eu comentar, aí eu estou concordando. Quem está entendendo a diferença entre um seguidor e um fã? É diferente. É diferente. Muita gente estava ali por estar ali. Mas também tinha um terceiro grupo naquela multidão, que eram os discípulos. Os discípulos. Então eu entendo que Jesus deu aquela parada, e ele deu aquela meia volta do Michael Jackson assim, e ele olhou para a multidão, e ele falou algumas coisas que eu acho que deu uma desanimada no povo. Eu vou dizer uma frase para você aqui: Jesus prefere menos gente seguindo ele, mas que sejam discípulos de verdade, do que uma grande multidão de fãs ou de simples seguidores. Ele quer discípulos verdadeiros. Diga para a pessoa do lado: ele quer discípulos verdadeiros. O que significa discípulo, Lucinho? Você falou o que significa fã e o que significa seguidor. Mas o que é um discípulo? Um discípulo é uma pessoa que tem um objetivo na vida: colocar o seu mestre como seu alvo de imitação e de comportamento. Eu quero ser igual Jesus, e eu quero viver como Jesus. Tem algum discípulo dele aqui essa noite? Tanto é que a grande ordem que Jesus nos deu, a grande comissão qual é? Vai e faça fãs? Vai e faça seguidores? Não. Ide, portanto, fazei discípulos. Fazer discípulo não é fácil. Sabe qual que é o maior problema de fazer discípulo? É que só discípulo faz discípulo. É igual passarinho. Para gerar um outro passarinho, precisa de um passarinho. Passarinho não gera porco. Passarinho gera passarinho. Você vai gerar o que você é. Qual é o seu DNA espiritual? É de fã? Então você vai gerar fãs para Jesus. Gente que vai uma hora estar com ele, outra hora vai detestar ele, uma hora vem para a igreja, outra hora some. Você é um simples seguidor? Então você vai com a galera. A hora que a galera desanimar de Jesus e for embora, você vai junto com eles também, né? Mas se você for discípulo, o discípulo gera discípulos. Quem aqui quer ser um discipulador de nações? Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para nós levantarmos uma geração de discípulos. Eu assisti muito filme de Bruce Lee. Eu gostava muito de Bruce Lee. Quem lembra do filme de Bruce Lee? Como que era o filme do Bruce Lee? Era todos iguais. É assim, ó. Tinha um velho, chinês, japonês, e o velho treinava o Bruce Lee. Aí os caras mal vinham, sequestravam o velho, tudo igual, o roteiro. Todos os filmes eram idênticos. Ou eles matavam o velho, ou eles sequestravam o velho. E aí, o Bruce Lee ia lá e batia em 400 de uma vez. Mas antes disso, entre o tempo dele ir lá salvar o velho, ele treinava. E aí, enquanto ele estava treinando, ele ficava lembrando das frases que o grande mestre do Kung Fu tinha falado para ele. Olha, você precisa vencer os inimigos, a sua força interior. E o Bruce Lee lá treinando e lembrando do mestre, e tudo era o mestre, e fazendo os golpes igual o mestre. Deus está chamando a gente para viver nesse nível de discipulado. Deus está chamando a gente para se lembrar do nosso mestre o tempo inteiro, para a gente viver uma vida verdadeiramente de discípulo e de discipuladores. O tempo todo nós somos discipulados, e o tempo inteiro nós temos que discipular. Hoje criou-se a ideia de que discipular é sentar num pequeno grupo ou sozinho e falar assim: então vamos lá, ponto número 1, vou te ensinar aqui sobre Jesus. Isso é discipulado? É. Agora, o discipulado é a vida. Sabe o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, aí vem, ensine isso aos seus filhos, andando pelo caminho, falando em casa, ou seja, o discipulado é toda hora.
O discipulado é tomando banho, o discipulado é lavando vasilha, o discipulado é de manhã no café, o discipulado é assistir um jogo da Copa, o discipulado é o tempo inteiro. Eu estava com meu filho assistindo um jogo hoje, e eu falei, Davi, e aí cara, nós estamos assistindo um jogo aqui, morreu 6.500 pessoas para construir os estádios do Catar. 6.500 pessoas morreram. Ninguém vai falar, sabe por quê? Que ninguém vai falar isso? Porque suja o nome da festa. Mas eu sentado ali falando com ele sobre isso, eu estava querendo o quê? Discipular o meu filho e dizer para ele, olha, nem tudo é a beleza que parece ser. Quem entende o que é discipular? Então eu e você precisamos hoje entender a diferença entre um fã, um seguidor e um discípulo. Nós precisamos de discípulos. O mundo precisa de discípulos verdadeiros de Jesus. Por que nós honramos o nosso pastor aqui, gente? De verdade. Vou até falar uma palavra aqui, sem puxar saco. Porque tem gente que a gente não pode falar da pessoa, porque se falar, é puxa saco. Eu estou dizendo para vocês, eu vejo Jesus na vida daquele homem. Não é aqui pregando, não. É lá fora. O jeito dele é muito parecido com Jesus. Quando eu penso, como Jesus agiria? Eu lembro muito dele. Eu lembro muito de outras pessoas também. Será que nós estamos parecendo com o nosso mestre? Ou será que nós só pegamos o nome dele, usa camiseta com o nome dele, faz um monte de coisa com o nome dele, mas não somos discípulos de verdade? Então eu quero ver com você quais são essas 4 coisas que Jesus falou que um discípulo verdadeiro tem que ter. Primeira coisa que ele diz, ele virou para a multidão e disse, se alguém vem a mim e ama, olha qual é o grande assunto de Jesus, gente, amor. Amor. Por isso que há 30 anos atrás eu criei uma frase, seja louco por Jesus, porque é outra forma de dizer, ame, mas se alguém vem, ele estava dizendo para a multidão, se alguém está vindo aqui nessa multidão, e ama pai, ama mãe, ama mulher, ama filho, ama irmão, ama irmã, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é que não tem jeito, não é que vai ter que melhorar, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa que Jesus diz, ou eu sou o número 1 da sua vida, ou eu não quero ser o número 2. Um exercício forte que a gente pode fazer, sabe o que é? É pegar uma cadeira, colocar aqui, imaginar Jesus sentado nela, e colocar aqui na frente uma outra cadeira vazia. E nessa cadeira vazia, você ir mentalmente colocando todas as pessoas que você ama. Então, você coloca lá sua mãe, fala, mãe, nossa, você e Jesus, cara, que difícil, mas eu fico com Jesus, mãe. Como dizia o Flávio Cavalcante, pega o seu banquinho, saia de mansinho. Coloque sua mulher, nossa, minha esposa querida, e Jesus, quem que eu escolho? Jesus, ou minha esposa. Aí você põe seu filho, meu filho, minha vida, saiu de dentro de mim. Aí você põe sua sogra, você fala, nem precisava ter sentado. Não é? É verdade. Ei, como está o seu amor por Jesus em relação às outras pessoas? É fácil. É só ver o que você fala e o que você faz para outras pessoas, e o que você fala e o que você faz com relação a Jesus. Sabe o que eu estou percebendo hoje? Ou muita gente que se diz discípulo de Jesus, na verdade não é discípulo, ou eles se tornaram discípulo 007. Porque eles falam que ama o cachorro, que ama o marido, que ama tudo. Mas Jesus mesmo, não existe nenhuma demonstração de amor por ele. Primeira preocupação de Jesus, para você ser meu discípulo, você tem que me amar mais do que qualquer um e mais do que qualquer coisa, incluindo você mesmo. Se você amar a sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Não é que é difícil ser, não pode ser. Gente,
Quem vai seguir um cara desse? Por isso que o cristianismo não é atraente. Jesus, ao contrário, imagina um político, por exemplo, andando. Político, quanto mais gente vier, pode vir. Imagina os youtubers, os tiktokers. Quanto mais gente vier seguir, vem com Deus, pode vir. Me segue aí nas redes sociais e vai dando like. Jesus não. Jesus está colocando um filtro nos seguidores dele e dizendo: ei, essa multidão que está vindo aqui, se vocês não me amarem com um amor maior do que todos, não quero. Por que ele pede isso de nós? Eu vou te dizer por quê. Porque ele fez exatamente isso por nós. Ele não amou a vida dele mais do que a nossa. Quando ele foi morrer na cruz, ele falou: eu amo eles mais do que a mim, e eu vou morrer por amor a eles. Por que o nosso mestre nos pede isso? Porque ele fez isso. O ser humano é imperfeito, gente. A gente é cheio de preferências. Você pega a família de Abraão. Abraão preferia mais um filho do que o outro, mais Isaac do que Ismael. Isaac preferia Esaú mais do que Jacó. E aí Jacó preferia mais José do que os... Nós somos assim. Eu vejo os homens quando apaixonam, as meninas quando apaixonam. Mulher apaixonada, a gente fica doida. Esses dias eu vi uma história aqui de Belo Horizonte. Uma jovem carente, ou seja, uma jovem normal, entrou na internet, começou a conversar com um homem no Canadá. Aí o homem no Canadá falou: você me ama mesmo? Amo. Vem para o Canadá. Ela foi. Sabe o que era? Tráfico humano. Colocou ela tendo relação 10 vezes por dia. E a menina ficou 6 meses mandando mensagem para a mãe: não, eu estou bem. Mas ela estava obrigada, ela virou escrava. Um dia, no meio das mensagens, ela mandou uma mensagem que a mãe achou estranha: manda um beijo para a tia fulana. Essa mensagem fez a mãe falar: ela não está bem. E aí acionou a polícia aqui, que acionou a polícia lá, e com muita luta, essa menina foi liberta. Ei, o que você faz em nome de um amor aqui dessa terra? Porque a gente fala que não faz nada enquanto não está apaixonado. Depois que apaixona, os estudiosos da Universidade de Princeton analisaram o cérebro de pessoas apaixonadas e descobriram que a movimentação cerebral de quem está apaixonado é a mesma movimentação cerebral de quem usa crack. Você sabia que Aristóteles dizia que o amor é como se fosse uma doença? Ele dizia que é uma doença. Por isso que, se você amar coisa errada, ou se você amar de forma errada, você destrói sua vida. Qual deve ser o amor número 1 da nossa vida, gente? Jesus. Agora a minha pergunta para você, porque isso não tem como quantificar. Nós não temos um amorzômetro. Olha, vamos aqui medir o amor do Lucinho por Jesus. Ih, deu 3,7. Você está precisando tomar mais hemoglobina, né? Testosterona, não sei, não tem como medir, é aí dentro de você. Jesus arranca de você emoções, Jesus é o seu tudo, Jesus te comove, Jesus é o seu primeiro pensamento, é o último quando você vai dormir à noite. Que hora você recorre a Ele? Que tanto você pensa nele? Isso tudo vai revelando se nós somos discípulos de verdade, ou se Jesus simplesmente entrou para a galeria de coisas boas da nossa vida. Aí na estante da nossa vida nós temos lá, tem um casamento, tem um carro, tem a Copa do Mundo, tem um candidato, e tem Jesus. Que Deus nos livre de igualar Jesus a qualquer coisa da nossa vida, amém? Que Ele seja o nosso maior amor, o nosso grande amor. Nessa noite Ele está perguntando para você: você me ama com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu intelecto? Você me ama mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que seus namorados, mais do que você me ama? Essa é a primeira condição para ser discípulo. A segunda condição para ser discípulo, o verso 27 diz: aquele que não carrega a sua cruz. Aquele que não carrega a sua cruz.
que significa carregar a cruz? Significa aguentar as pressões e lutas da vida e tentações sem negociar os princípios da fé cristã. Significa aguentar a vida, te dar rasteira, trazer problemas e você continuar com o objetivo de: eu quero imitar o meu mestre e eu quero ser igual a ele. Sabe o que eu descobri, gente? Uma das maiores armas de Satanás é distração. Eu vou te dar uma prova. Você quer bater um carro? Fica distraído. O que é distração? Basicamente, tirar o olho da estrada. Na vida, muitas vezes os problemas e lutas e até coisas boas vêm. Sabe o que acontece? A gente tira o olho do alvo. Qual é o alvo do discípulo? O mestre. Tiramos o olho do mestre, a gente começa a se distrair, e quando vê, eu não estou aguentando, eu estou vivendo muita pressão, eu estou passando dificuldade, eu quero largar, eu não estou dando conta dessa cruz. Jesus não carregou uma cruz por mim? Sim. Agora nós temos que carregar uma cruz. O que significa carregar uma cruz? Aguentar as pressões e lutas da vida sem abandonar a fé em Jesus. Sabe onde eu vejo muito isso acontecendo? Na faculdade. Os meninos são crentes, são criados crente no ensino fundamental, crente aí no ensino médio, já quer dar aquela desviada básica, mas aí entra para a faculdade. Aí, meu filho, uma jovem aqui da igreja me falou poucos dias atrás, Lucinho, eu entrei para a minha sala de aula. Quando caiu o assunto de religião e eu falei o que eu era, eu não sei nem se eu vou conseguir concluir o curso aqui na UFMG, estou falando o nome aqui, ó, UFMG, Universidade Federal. O pai e a mãe choram. Deus, dá uma faculdade gratuita para o meu filho. O miserável do menino vai estuda igual um cachorro, passa, entra na federal. O pai fica feliz, por quê? Vai pagar só vale transporte e uma pipoca Hulk. Quem lembra da pipoca Hulk? Aí, ó, você come uma pipoca Hulk na hora do intervalo e toma o vale transporte de ida e de volta e não me pede mais nada. Sabe o que acontece com o menino? Ele entra para a faculdade e ele volta de lá idiotizado. O cristianismo é perseguido como se fosse o nazismo. Ei, eu sei o que eu estou falando aqui. Aí sabe o que a pessoa faz? Não aguenta. Larga os princípios do cristianismo aqui, porque não está dando conta de carregá-los num cenário difícil. Muitas vezes isso acontece com o empresário não está dando conta, a empresa está ruim das pernas, sabe o que ele faz? Vou parar de emitir nota fiscal, vou parar de pagar os impostos, abre mão dos princípios cristãos, em nome de ver a empresa dar certo, e ainda justifica dizendo assim, mas Deus sabe que eu estou fazendo isso aqui, eu estou roubando aqui, mas é para eu poder dar meu dízimo fielmente na casa do Senhor. Não, esse tipo de dízimo aí você pode guardar. Ei, ser discípulo não é para gente fracote, é para gente que aguenta pancada. O que o Rocky Balboa falava? O que o Sylvester Stallone dizia? Na vida o importante não é o tanto que você bate, é o tanto que você apanha e permanece de pé. Um discípulo de Jesus é alguém que vai apanhar. Ele vai cuspir o sangue e vai falar assim, bate mais, está pouco. Vão, vê se vocês conseguem jogar minha fé no chão. Não vai jogar. Quimioterapia não vai jogar. O divórcio não vai me jogar no chão. Meu filho desviado não vai me jogar no chão. Minha depressão não vai me jogar no chão. Eu vou continuar com Jesus. Ele é o meu mestre, eu sou discípulo de verdade e eu vou até o fim. Isso é discípulo. Discípulo firma o corpo aqui, ó, e fala, vem de 10 em 10. Carregar a sua cruz. Olha, vou falar uma verdade aqui. Ninguém te contou isso aqui não, eu vou te contar. A vida do crente nessa terra é mais perrengue do que a vida do não cristão? Sim. Os jovens, por exemplo, me procuram e falam assim, sim, o que a gente jovem crente pode fazer? Praticamente nada. Tá?
Eu estou falando a verdade. Ah, porque meus amigos da faculdade curtem, minhas colegas bebem, fuma, fica com todo mundo, e vai para night, e pega homem pega mulher, e pega os outros, agora está podendo, virou binário, não binário, pan-binário, bibinário, virou um zoológico. E eu estou aqui em casa, igual um idiota, lendo Bíblia. Aqui eu lendo Bíblia. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó. Eu estou te falando a verdade. Sabe qual é a verdade? Você quer ser um discípulo de Jesus? Você vai ter que aguentar uns sapos. Você vai ter que engolir seco algumas coisas. Você vai ter que ver um carnaval chegar e todo mundo curtir, você não curtir. Você vai ter que ficar dentro de casa, todo mundo beijando um monte de boca e você tendo que chupar laranja. Ai, pastor, mas eu vou casar virgem. Vai! Mas aí eu não vou curtir nada. O que é curtir para você, meu amigo? Oi, o discípulo verdadeiro, ele é uma imitação do seu mestre. Ele imita o mestre. Ele carrega a cruz. Jesus largou a cruz em algum momento, gente? Ele foi até o fim. Nós temos que ir fiéis até o fim. Uma irmã me procurou esses dias e falou: Lucinho, eu quero largar meu marido. Olha, gente, se isso aqui não pode dar divórcio, mais nada pode dar. O meu marido não é crente, zomba da fé cristã, ok? E eu estou cansada, já estou com ele há muitos anos, nossos filhos já são casados, eu quero largá-lo. Falei: irmã, não. Ele está batendo na irmã? Não. Ele está com outra mulher? Não, ele é muito feio para conseguir outra mulher. Por isso, mulheres, uma dica para você: case com um homem feio. Você não vai ter problema. Homem bonito dá problema. É legal que eu estou vendo um zoião pro outro falando: viu, é você. É esse feinho aí mesmo, fica com ele aí. Parece que ele está do avesso, mas parece que a mãe pegou a placenta e criou a placenta, né? Ei, é assim. Ah, não, eu quero desfazer meu casamento. Pastor Eduardo, pastora Vanessa, pode falar aqui. As pessoas estão querendo. Não, gente, o discípulo, ele vai até o fim. Ele se pergunta, olha a pergunta que o discípulo faria: Jesus nesse momento largaria um casamento? O que mais? O texto segue, porque ele não para por aqui não. O texto diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue. O que significa e não me segue? É viver com uma mentalidade, literalmente, o que faria Jesus. É o tempo inteiro pensar assim: quanto tempo Jesus ficaria online? Quanto tempo Jesus gastaria vendo a Copa do Mundo? Quanto tempo Jesus ficaria preocupado com os moradores sem teto da cidade dele? Quanto tempo Jesus ficaria, se Jesus namorasse alguém, quanto tempo ele ficaria conversando com essa pessoa? É trazer o discipulado para as coisas pequenas do dia a dia. Jesus reclamaria o tanto que eu reclamo? Jesus vestiria essa saia que eu estou vestindo? Jesus usaria essa calça a vácuo que eu estou com ela? Tem gente que usa umas calças que depois tem que vir com a tesoura para cortar, para a pessoa sair dentro da calça. Para de ficar olhando para o lado, gente. Você fica olhando para o lado. Fica dando a dica aí. Ei, olha para mim. Eu e você precisamos trazer, porque o negócio não é só carregar a cruz, é seguir Jesus. E Jesus tem umas manias, gente. Jesus nem sempre leva a gente pelo caminho melhor. Vou te dar uma prova. O povo no deserto. Eu já fiz esse trecho de carro. Sabe quantos quilômetros é entre o Egito e Israel? 180 quilômetros. 180 quilômetros. Se esses caras fossem muito devagar e andassem 25 quilômetros por dia, vamos falar a verdade, em 3 semanas. Vamos falar 3 semanas, porque tinha muita criança pequena. Eles chegavam lá. Mas por que não foram?
Por que Deus fez? Depois pega na Bíblia, escreve no Google assim: rota do povo de Israel no deserto. Eles deram volta. Deus faz isso com a gente. Olha o que Deus fez com o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Então não é só suco. O mestre leva a gente para lugares que a gente não quer. Ser discípulo é entrar com Jesus em lugares escuros às vezes, em situações complicadas às vezes, mas não largá-lo por causa disso. Tem hora, eu lembro de orações minhas falando assim: Deus, eu só vou fazer isso porque o Senhor está mandando, mas eu estou com ódio de estar fazendo isso. Posso contar uma coisa para vocês? Jesus é igual, eu entendo Jesus hoje, que eu sou pai. No final das contas, pai e mãe não quer elogio e abraço não. Sabe o que a gente quer? Obediência. Tem muito filho ganhando pai e a mãe, sabe fazendo o quê? Ai, mãezinha querida, ai, papaizinho fofinho, mas no fim do dia não obedece o pai e a mãe. O que adianta a gente ficar cantando aqui? Tu és meu Deus, esse é o meu Deus, e a gente cantando: eu te agradeço, canta, 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 desce daqui, desobedece Jesus. Jesus fala assim: eu não quero o seu carinho, eu não quero que você me mime, eu já tenho um anjo aqui no céu que canta melhor do que vocês aí embaixo com esse louvor. Eu quero sua obediência, me segue. Eu lembro de uma jovem que ela virou para mim e falou: Lucim, eu vou terminar o namoro com o fulano. Só que o fulano era o cara mais bonito da igreja, mais bonito mesmo. Eu falei: você vai terminar com o fulano? Você está sabendo que não vai dar 30 segundos de término, esse menino vai estar com outra? Pastor, não tem como. Eu sentei lá em casa e eu pensei: eu vou namorar esse cara realmente? Vou casar com ele? Não, não vou. Ela disse para mim: eu estou terminando a faculdade, eu já abri uma empresa, eu trabalho e estudo, eu sou envolvida na igreja, ele não faz absolutamente nada, acorda 11 horas da manhã, fica online o dia inteiro em joguinho online. Eu não quero. Ele é muito bonito, mas ele é muito sem noção. Então está sendo difícil, porque realmente ele é muito, a boca dele é bem carnuda mesmo. Mas eu vou terminar, porque isso é a única coisa que ele tem. Gente, posso falar uma coisa para vocês aqui? Quando uma pessoa começa a postar muito o corpo e o rosto dela, eu fico desconfiado que é isso a única coisa que essa pessoa tem para apresentar. Fica postando demais. É porque não tem mais nada para mostrar. Gente, ela terminou com o menino porque ela disse assim para mim: eu sei que se Jesus estivesse namorando com ele, Jesus terminaria. E ela terminou, e foi dito e feito, fez fila de mulher na frente do menino. Você precisa seguir o mestre. Seguir o mestre não é fácil. Seguir o mestre, ele vai te mandar perdoar quem te agrediu. Seguir o mestre, ele vai mandar você dar outra face. Seguir o mestre vai fazer você ter que parar a sua rotina diária para ler sua Bíblia, para orar. Seguir o mestre não é um brinquedo. O discipulado dói, o discipulado machuca, mas ele transforma meninos e meninas em homens e mulheres de Deus de verdade. Eu não quero ser conhecido como o Lucim falava, não, eu quero ser um discípulo verdadeiro. Isso aqui, gente, não é uma coisa que acabou o culto, o pastor vai fazer uma oração, aí todo mundo vai sair daqui discípulo, não. É uma vida inteira para provar que você é um discípulo de Jesus. Quem entende o que eu estou dizendo? Olha o que nós estamos falando aqui do pastor Márcio. Pode ser dito sobre você? Pode ser dito sobre mim? Eu quero viver minha vida de tal maneira que quando eu chegar na terceira idade, as pessoas vão olhar para mim e dizer assim: se tem um discípulo de Jesus que eu conheço, é o pastor Lucinho. Eu quero imitar o exemplo dele. Por quê? Porque ele imita Jesus. É isso que eu quero. Ainda mais agora com neto, gente. Neto, eu tenho neto.
que esse moleque vai falar, poxa? Eu não estou brincando isso, porque ele vai ver os vídeos do vô dele no YouTube, ele vai saber quem eu fui, ele vai ver. Que história ele vai... Não, vovô fora de casa, ele era o santo das nações, o consagrado, ungido, o manto de Meneghévias. Mas o vovô que deita aqui com a vovó, o lugar mais difícil de ser discípulo é dentro de casa. Mas Deus está mandando a gente ser discípulo dentro de casa e seguir Jesus dentro de casa. E o último texto que ele diz assim: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é renunciar a tudo que tem? Renunciar é mais do que isso aqui, ó. Eu estou com um copo d'água, eu renuncio a esse copo d'água, eu abro mão dele. No cristianismo, você renuncia e você vira mordomo daquilo, mas não é seu. É tipo o meu filho ali. O dia que eu consagrei o Davi no altar, entreguei o Davi para Jesus. E eu entreguei mesmo. O Davi ainda está morando comigo? Mora. Mas ele não é meu. E eu o tempo inteiro tenho que ter essa noção. Tanto eu já sei que não é meu, que a outra, que a filha minha, já foi morar a 1000 quilômetros de distância de mim. Eu sei que eles pertencem a Jesus. Eu tenho que ser um mordomo do Davi. Eu tenho que ser um cara que eu não atrapalho o Davi de servir a Deus e que tiro os empecilhos da frente dele para facilitar para ele servir o Senhor. E é a mesma coisa que eu tenho que fazer com meus netos, é a mesma coisa que eu tenho que fazer com as ovelhas, mesma coisa. Então, algumas coisas que a gente tem que renunciar. Primeiro, nós temos que renunciar a isso aqui, ó. Isso aqui é um cartão de crédito. Nossos recursos têm que ser do Senhor. Agora, Jesus vai tomar seu dinheiro? Não, é o que eu estou acabando de explicar aqui. O cartão continua com você, mas o bem pertence a Cristo. Você tem que colocar isso no altar de Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás, deu o fim do ano, eu estava orando, cantando tudo entregarei, tudo entregarei. Jesus falou assim comigo: meu filho, como que anda o meu dinheiro? Eu falei: oi? Pega um papel, filho, eu quero que você faça algumas ofertas nesse fim de ano. Aí Deus foi me dando alguns nomes, e eu fui anotando esses nomes, e Deus foi me dando valores que eu ia dar de oferta para essas pessoas. E eu fiz o cálculo, no final do ano, eu ia ficar com pouquíssimo dinheiro na minha conta. Falei: Jesus, início de janeiro, Satanás já manifesta lá em casa com IPTU e IPVA, e material escolar de menino, eu não tenho condições. O Senhor falou assim: é porque eu achei que você estava cantando tudo entregarei, que era de verdade. Gente, você quer ser um discípulo de verdade? Deixa eu te explicar uma coisa. Esse tênis aqui, ó, é dele. A roupa é dele, o carro é dele, o dinheiro é dele, tudo é dele. Ou então para de cantar assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Discípulo verdadeiro entrega seus recursos e renuncia a eles na mão do Senhor. Agora o pior, o dinheiro continua na sua mão para administrar, só que não é mais seu. Quem entende o que eu estou dizendo? Segunda coisa que a gente tem que entregar para o Senhor, o discípulo verdadeiro renuncia. Esse outro objeto aqui. O tempo. Tempo é o recurso não renovável mais importante que a gente tem. Se você é discípulo verdadeiro, você tem que renunciar seu tempo. O que é renunciar seu tempo? Você pode até programar o seu dia, mas você sabe que Jesus pode virar ele de ponta cabeça a hora que quiser. Jesus tem a sua agenda na mão, e dentro da sua agenda tem que ter espaço para ele. O presidente da Coreia do Sul, esses dias, descobriram, o presidente da Coreia do Sul é crente, ele escrevia na agenda dele assim: meio-dia a 12h30, reunião com o Senhor Jesus. Ele não reunia com mais ninguém,
a não ser com o Senhor Jesus. Nós temos que dar nosso tempo para Cristo. Se você tivesse 24 tênis, você dava um para Jesus? Quem daria? Se você tivesse 24 carros, você daria um para Jesus? Quem daria? Se você tivesse 24 mil reais, você dava um para Jesus? E nós temos 24 horas e não damos uma hora para Ele. Se Jesus é o nosso mestre, nós temos que passar tempo com Ele. Cristianismo não vai brotar magicamente. Nós temos que sentar aos pés de Jesus e buscar Ele na palavra, em oração, jejuando, até que Cristo seja gerado em nós. Isso demanda tempo, isso demanda anos. Não é magia. Ai, Lucinho, põe a mão na minha cabeça e... Vários lugares que eu vou, os jovens falam assim comigo: Lucinho, transfere tudo que você tem. Você quer que eu transfira tudo que eu tenho de Deus para a sua vida? Vou transferir também os demônios que querem me matar. Vou transferir as tribulações e as críticas que eu recebo de todo mundo. Ninguém tem inveja do seu jejum, da sua oração, da sua leitura bíblica. O povo tem inveja da sua colheita. Mas discípulo sabe que as coisas vêm depois de muita luta. Terceira coisa que a gente tem que abrir mão e renunciar. O que é o celular hoje, gente? É aqui que a gente responde, faz planos. É aqui que a gente diz sim, diz não. Isso aqui é os planos da nossa vida. Nós temos que colocar aos pés do mestre, renunciar. Jesus não vai tomar meu celular, muito menos os planos e as coisas que eu escrevo e que eu falo. Mas Ele quer ser dono do nosso futuro. O que muitos de nós estamos fazendo? Chegamos com o plano pronto para o mestre e falamos: Senhor, está aqui o plano pronto, só assina embaixo, por favor. E Jesus diz: não, eu quero estar com você desde a origem do plano. Eu quero estar lá na fonte. Muitos de nós estamos muitas vezes, a gente é cristão, mas vive a vida completamente alheia de Jesus na hora de tomar decisões. E a última coisa que a gente precisa renunciar é isso aqui: os nossos relacionamentos e alianças. As pessoas com quem a gente tem relacionamento, nós temos que entregá-las a Deus. Nós temos que dizer: Deus, põe na minha vida quem o Senhor quiser, tira da minha vida quem o Senhor quiser. O Senhor é o meu mestre, o Senhor é que sabe quem é o melhor para mim, o Senhor é que sabe quem deve ser meu amigo, quem eu devo deixar entrar na minha casa, quem não pode entrar na minha casa. Agora eu te pergunto: Deus vai tomar de você aliança? Não. Deus vai acabar com o seu casamento? Não. Mas sabe o que Deus quer? Que eu aprenda a ser discípulo sendo marido. Sabe por que Deus me deu uma esposa? Para me ensinar a não ser egoísta, para me ensinar que eu tenho que ter alguém que eu tenho que servir mais essa pessoa do que a mim. Sabe por que muita gente desiste do casamento? Porque casa para ser feliz e para o outro dar prazer para ele. Ei, está tudo errado. No discipulado, Jesus quer te ensinar a servir e não a ser servido. Então eu tenho aqui um cartão de crédito, eu tenho aqui um relógio, eu tenho aqui um celular e eu tenho aqui uma aliança. Você quer entregar tudo para o mestre essa noite? Vou encerrar contando para você um episódio que aconteceu com um menino que resolveu entregar tudo. Escute isso. Mais ou menos 90 anos atrás, uma professora nos Estados Unidos levou os alunos de 10 anos de idade para a Inglaterra, de navio. Eles ganharam uma viagem de navio para a Inglaterra. E aí a professora levou 40 alunos e eles estavam passeando pela Inglaterra, via um lugar, via outro. De repente eles chegaram na casa do grande evangelista e avivalista John Wesley. John Wesley foi um homem que marcou o mundo. Ele orava muito e ele gerou avivamentos. E Wesley, no lugar onde Wesley ficava ajoelhado na casa dele, a madeira no chão, até hoje lá, se você chega lá, a madeira é afundada. De tanto que Wesley orava, o assoalho de madeira cedeu um pouco e tem um lugar assim,
onde você vê um ovo, onde o Wesley ficava ajoelhado. A professora passou, mostrou e foram para o outro lugar. Quando eles estão lá no outro lugar, as professoras foram contar os alunos, estava faltando um. Ficaram desesperadas, procuraram, resolveram voltar na casa de Wesley para ver se não achava. Quando a professora volta, ela entra na casa, encontra um menino de 10 aninhos. Esse menino, Jesus tinha chamado ele com 9 anos e tinha dito para ele assim: menino, eu quero te usar para você falar do meu amor no mundo inteiro. Você renuncia? Você entrega tudo? E aí o menino falou assim: deixa eu pensar, Senhor. O que o menino tem que pensar, gente? Vou renunciar meu hamster? Vou renunciar meu skate? Mas ele pediu um tempo para Jesus. Só que na hora que a professora entrou, ela não sabia da história. O menino estava ajoelhado no mesmo lugar que o Wesley ajoelhava. E o menino falando assim: Senhor, eu tomei a decisão. Eu me entrego tudo. Eu quero ser um discípulo de verdade. Eu entrego tudo, faz o que o Senhor quiser. Eu entrego meu tempo, eu entrego meus talentos. Eu tomei a decisão. Mas eu te peço uma coisa: faz de novo. Faz de novo. Faz igual o Senhor fez na vida de John Wesley. Faz na minha vida, faz de novo. Faz de novo. E o menino estava repetindo: faz de novo, faz de novo. Eu quero ser um discípulo do Senhor igual Wesley. Faz de novo. Aí a professora ficou calma, assim esperando. Ele acabou de falar. A professora olhou para o menino e falou: Billy Graham, vamos, está na hora. Para quem não sabe, Billy Graham se tornou o maior cristão da nossa geração, o maior evangelista. Morreu tem pouco tempo, 2018. E Deus fez e transformou ele num grande discípulo.